Com a morte do Papa Francisco nessa segunda, o Vaticano começa agora um trabalho em duas frentes. A primeira é a preparação dos ritos funerários de Francisco. O corpo do Papa está na capela da residência de Santa Marta, onde ele faleceu e onde ele vivia. Estas são as imagens, a gente tem aí na nossa direção de TV, colocando para o nosso espectador, as imagens que foram divulgadas pelo Vaticano, né, são as primeiras imagens do corpo do Papa, de onde ele está agora. O público vai poder se despedir a partir de amanhã, dia 23, quando o corpo vai para a Basílica de São Pedro, e o sepultamento acontece no dia 26, sábado, na Capela de Santa Maria Maggiore, fora do Vaticano. A outra frente de trabalho é o conclave, que vai escolher o novo chefe da Igreja Católica. E, Fred, não faltam desafios para essa escolha, né? Não. O primeiro, eles já estão começando a trabalhar nele. O cardeal camerlengo, né, o Kevin Farrell, já está reunindo os primeiros cardeais, né, os grupos, para fazer a reunião que está prevista inicialmente para o início de maio, provavelmente no dia 5. Ainda não tem uma data fechada. Agora, a outra parte são as discussões entre os próprios cardeais e a questão da igreja. A Igreja Católica, ela vem passando por um processo muito longo e de estagnação dos seus fiéis. E as correntes internas dentro do Vaticano, elas buscam tentar soluções para resolver esse problema. Tem correntes diferentes para soluções diferentes, né? Nós levantamos aqui um slide para poder mostrar mais ou menos a situação do número de fiéis hoje no mundo, né? Atualmente, são 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo, né? As Américas respondem por quase metade, 47%. A Europa e a África, 20%. A Ásia, 11%. E o restante é a Oceania, né? O problema é que a população católica está mais ou menos estagnada já há muitas décadas nessa faixa de 17% da população. E ela está tendo um encolhimento, assim, uma estagnação, principalmente na Europa, né, que nós estamos vendo aqui, assim, que é uma parte muito importante para a Igreja Católica. Outra coisa, nós temos visto um crescimento significativo na África. A África, que agora representa 20%, foi a que teve o maior crescimento de fiéis nos últimos anos, nesse último anuário apostólico divulgado pelo Vaticano. E além disso, não só ela teve o crescimento, que foi na faixa de 3%, enquanto a Europa estava praticamente estagnada em 0,2%, houve crescimento principalmente na África, um pouco nas Américas e na Ásia, né, que estão se despontando como os dois pontos de expansão do número de fiéis, a África e a Ásia. Mas, principalmente, nós temos visto, desde 2012, uma dificuldade na renovação dos quadros da igreja. Hoje nós estamos em torno de 106 mil seminaristas em todo o mundo. Praticamente só cresceu na Europa, na África, perdão, que teve um crescimento de 1,1% no número de novos, né, o que a gente chama de vocações. Crescimento pequeno, inclusive. Muito pequeno, mas você vê que na Europa a queda foi de 4%, na Ásia também houve queda e nas Américas uma queda de 1%. Então, além de uma estagnação do número total de fiéis, está tendo uma dificuldade numa renovação do quadro que vai formar a igreja, né? Os novos padres que vão levar até o colégio cardinalício e as decisões do próprio Vaticano. E aí a gente tem uma situação no Brasil também, né, Fred? Assim, qual que é a situação hoje do catolicismo no Brasil, desse número de fiéis do Brasil, que era um país muito, né, católico, e que a gente tem um quadro... O Brasil já chegou a ser 100% católico, né? Na época colonial, contribuiu o fato dos estudos serem muito limitados, as pesquisas estatísticas serem muito limitadas, ou ser muito referenciado basicamente nos produtores, etc. Então acabava sendo... eles se identificavam como católicos e a Constituição naquela época não era laica, considerava o catolicismo a religião oficial do Estado. Mas essa mudança, nós temos aqui no slide, são 180 milhões. No último censo, estava em 50%. Em junho agora deve divulgar os resultados desse mais recente.
a indicação é que haja uma redução ainda maior, né? Porque em 2010 nós éramos 64% de católicos no Brasil, né? Brasileiros católicos. Ao mesmo tempo, há um crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil, que em 2010 eram 22%, já há uma projeção, hoje está em torno de 32%, ou seja, 60 milhões de evangélicos. Isso, os números oficiais. Há um questionamento em relação a esse número total de evangélicos, até por causa das diferentes denominações religiosas no Brasil. E a previsão é que no ano que vem já cheguem a 35% de evangélicos no Brasil. E as projeções é que possivelmente entre 2030 e 2040 já haja um cruzamento, haja mais evangélicos no Brasil do que católicos. E isso acaba influenciando, porque os brasileiros especificamente, dentro daquele grupo que a gente tinha falado das Américas, eles representam 13% de todos os católicos do mundo. E aí a gente tem uma situação que aí bate justamente nesse desafio, né? A gente teve um Papa argentino, um Papa latino-americano, né? O primeiro Papa das Américas, que foi o Papa Francisco, que faleceu ontem, e que deixa um legado no papado, mas aí a gente não sabe se ele deixa um herdeiro, né, Fred? Quais são essas possibilidades, quais são esses caminhos que a Igreja, né, tem aí para seguir, quais são essas intenções e como que você falou dessas correntes, né, e essas correntes que têm soluções diferentes para o que eles enxergam, para o que a Igreja Católica como um todo enxerga como problemas da instituição. Sim, realmente Francisco deixou um legado muito forte. Agora, só completando a questão dos desafios, porque a gente falou da queda do número de fiéis e do número de novos seminaristas, etc. Há também uma disputa dentro do coração do catolicismo, que é entre dois grupos mais extremados, que são aqueles que vão encaminhando, são dois movimentos que vão encaminhando. Um que é o do... Desculpa, vou ter que recorrer aqui à minha cola, que me fugiu a palavra agora. É o secularismo, que é a total dissociação da igreja das coisas mundanas, da política, da sociedade, né? É um grupo muito forte que acaba caminhando para o agnosticismo em relação às ações que acontecem em outro. E o outro grupo é um grupo mais ligado ao radicalismo, né? Que ele acaba se firmando em dois grandes pontos, né? Que é o nacionalismo, e uma grande vertente disso na sociedade é o próprio vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, né? Que ele faz uma religião muito voltada para a questão nacional. Na Europa também temos muitos desses exemplos. E a outra vertente é a vertente do moralismo, né? Que é um apego a muitas tradições bem do início do catolicismo, né? Com relação ao papel da mulher, do papel do homem, né? Do segmento de uma moral muito rígida e mais adequada ao início do catolicismo e do cristianismo do que ao momento atual de maior diversidade das representações da população. Então há uma reação muito forte a alguns ganhos que foram feitos, né, em relação às comunidades LGBT, das mulheres, das famílias de divorciados, né, os vários direitos. E esse grupo que a gente está chamando de radical, justamente porque ele se apoia muito em não negociar esses valores, né? Para eles é inegociável, não há como a família, o homem e a mulher fica dentro de casa, então você tem uma corrente hoje chamada do natalismo, que a mulher tem que ficar em casa e tem que ter filhos, né? Então tudo isso acaba chegando para esse ponto. Então, voltando agora para aquela sua pergunta, que é exatamente a questão do legado do Francisco. Francisco, ele conduziu a igreja no meio desses dois movimentos contrários, né? Mas isso fez o quê? Ele fez uma abertura, ele fez uma movimentação muito para a sociedade. Mas aí você tem dois movimentos dentro do próprio Vaticano. Um movimento que até se alinha muito a essa proposta do Francisco,
que é de um foco no evangelho em que há uma assistência à população. Né? A frase do Cristo, dar pão a quem tem fome. Já uma outra vertente, a vertente mais conservadora, já defende a ideia de fortalecimento da instituição da igreja para que a igreja cuide dos valores e da assistência à população. São duas correntes. Essa, normalmente, de fortalecimento da instituição da Igreja Católica, nós chamamos de conservadores. E essa outra corrente que o Francisco trilhou com mais intensidade, né? E muitas vezes foi criticado, apontado como ele ganhou a simpatia dos defensores dos direitos humanos, mas muitas vezes ele foi criticado como se ele tivesse muito alinhado às esquerdas. Na verdade, ele estava preocupado com uma questão religiosa, né? Uma questão que é prevista, inclusive, no Evangelho. E aí, então, você tem uma... a gente pode entender que ele se... afastou, de certa forma, da instituição para se aproximar da população, né? Não necessariamente se afastou da instituição, mas o foco dele não era principalmente reforçar a instituição do Vaticano, né? A estrutura governamental do Vaticano ou das estruturas para atender os fiéis. O foco dele era basicamente o sofrimento humano, né? Tanto é que ele tinha muitas ações com relação a migrantes, às vítimas das guerras. Ele, por exemplo, de forma alguma aceitava a teoria de uma guerra justa. Para ele, toda guerra era injusta. Né? Ele defendia alguns fatores que afetariam os seres humanos no futuro, como a questão do meio ambiente. Ele afetaria algumas questões populacionais, ele defendia os direitos dos migrantes. Então, o que ele estava nesse ponto é buscando o homem, né, e dessa forma abraçava essas causas. Mas ele, em momento algum, também descuidou. Tanto é que ele teve uma ação muito forte com relação a institucionalização de novos cardeais e novos bispos. Ele teve o cuidado também do saneamento das finanças e o cuidado dos casos de corrupção no Banco do Vaticano. Então, a estrutura ele não negligenciou. Mas o foco de atuação dele era o homem e acima da instituição. E alguns grupos acham que, se fortalecer a instituição, você vai atender o católico com mais intensidade. E aí, nesse sentido nesse fortalecimento da instituição, em que ele deu essa atenção para a nomeação de novos cardeais, para esse espalhar mais, né, esses cardeais nomeados, focar em lugares não tão na Europa ali, foi uma ação que ele praticou. O que isso traz de expectativa para o conclave, já que são esses cardeais que vão eleger o novo Papa? Isso. As pessoas estão associando que o fato dele ter indicado 80% dos cardeais elegíveis à votação, né? São 135 hoje, 80% foi indicado por ele. Uma minoria, Bento XVI e João Paulo II. Né? Isso automaticamente faz com que ele vá conseguir fazer o sucessor dele. A lógica de votação é um pouco diferente dentro dos conclaves. Apesar de cada um fazer o voto e cada um votar em cédula de papel, num sistema muito tradicional, né, muito ritualístico, em que é fechado para o público, né, em reuniões muito formais, eles não necessariamente votam de acordo com preferências pessoais. Cada grupo acaba defendendo também os valores da instituição e os valores dos grupos que eles representam dentro dessas instituições. Né? Existem, por exemplo, você tem jesuítas como o Padre Francisco, né, o Papa Francisco, que seguiam essa linha muito focada do ser humano, e há outros jesuítas que tem uma linha mais focada na instituição, né? Tanto é que o próprio jesuíta ele faz um voto de obediência, um quarto voto, né, exclusivo dos jesuítas, que é de fidelidade ao Papa, né? Então uma congregação que ela é criada e formada justamente no pensamento da defesa da Igreja contra a Reforma, né? Naquela época do século passado.
Mas isso tudo não garante que ele vai conseguir formar. A gente pode pensar, por exemplo, esse crescimento da África, né? Nós separamos os nomes de alguns dos candidatos. Tudo isso é muito especulativo no momento, tá? Basicamente, todos os cardeais podem ser indicados a Papa, sim, e pode-se abrir margem para mais gente. Mas a gente estava falando, por exemplo, os africanos que têm mostrado um crescimento significativo, né, tanto dos sacerdotes, dos seminaristas, quanto do número de fiéis, eles estariam fortes. Eles têm dois nomes bastante indicados com força, que é o Robert Sara, da Guiné, e o Bezungo, da República Democrática do Congo. E da República Democrática do Congo é também um dos países africanos onde há maior crescimento da comunidade católica. Mas, ao mesmo tempo, todos os dois são representantes de uma corrente mais conservadora. Ambos são contrários a várias das ações do Papa Francisco, e o Bezungo coerente com várias legislações e costumes da África, ele é um adversário da amplitude dos direitos, por exemplo, do casamento para o público LGBT. Né? Então, na Ásia, você já tem um cardeal mais ligado ao Papa Francisco, que é o Luiz Antônio Tigli, da Filipinas. Tagle, perdão. Eu falei Tigli, mas é Tagle. Perdão. Agora, nós temos algumas pessoas muito próximas. Se a gente sentir que há uma divergência muito grande entre essas duas forças no conclave, a tendência é que vá para um Papa europeu. Até porque, dentro dos eleitores possíveis, 54, se não me engano, se é esse mesmo número, são europeus. E os europeus normalmente são uma aposta de segurança para os momentos de crise. Como aconteceu, por exemplo, com João Paulo I, quando havia uma crise do Banco do Vaticano também, havia umas denúncias fortes, ele foi eleito. E no caso do Bento XVI também, na passagem de João Paulo II, buscou-se novamente a figura de um conservador europeu, né? O Ratzinger era alemão. Aí, voltando, nós temos pessoas que são muito próximas do Francisco e que seguiriam essa linha. O Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, que é o número 2 hoje, e foi o primeiro cardeal indicado pelo Francisco. E o Pier Battista Pizzaballa, que é da igreja, apesar dele ser italiano, ele cuida da igreja no Oriente Médio, e que entraria muito nessa questão da interferência, que foi muito forte, né? O papel a presença do Papa Francisco como um intermediário político, né? Ele era uma pessoa que fazia uma igreja voltada para o mundo, né? Então essas são algumas coisas. Mas voltando aqui só para a gente encerrar, o Sérgio da Rocha, que é o da Bahia, de Salvador, que a gente não sabe exatamente quais são as chances dos brasileiros, né? Ainda mais com essa situação que eu falei do cenário aqui, de uma contração. Uma indicação de um brasileiro seria uma forma de tentar atrair novamente, né? E aqui nós temos um que corre por fora, mas não pode ser descartado, né? Ainda há outros nomes, que é o Peter Erdo, da Hungria, que é uma força conservadora muito grande, que é uma ideia realmente além dele, há um sueco também, se não me engano, que querem essa igreja institucional mais forte, uma ideia mais conservadora. Então o que nós vamos ver agora nessas disputas, nessas conversas dos cardeais, é tentar um equilíbrio entre se vai priorizar a instituição, se vai priorizar o ser humano, o fiel especificamente, as suas necessidades materiais, ou que caminho que vai ser tomado entre esses dois, né? Então, a garantia de que o número maior de cardeais indicados o Francisco não significa que necessariamente o legado dele vai ter continuidade e que aquelas ideias vão ser... Ele vai formar o sucessor dele. A gente até perguntou na nossa enquete sobre de onde o nosso espectador acha que o próximo Papa vem,
e 53% até o momento estão respondendo que é a Europa. E vai justamente ao encontro dessa sua fala, que traz essa preocupação da igreja de se, né, as linhas que iam ali, as críticas, né, contra o Papa Francisco iam justamente nesse sentido de fortalecimento da instituição, né, para que a igreja se fortalecesse para atrair o seu fiel, não o contrário, atrair o fiel no sentido de acolhimento e tudo mais. Então a gente tem até o nosso espectador também entendendo que esse pode ser um movimento, né, Fred? Imagine que é o seguinte, em períodos de grande incerteza, a gente tende a não abrir mão do que a gente tem. Então, uma escolha mais conservadora tende a ser a mais dominante nesses períodos. E nós estamos vivendo um momento de grande transformação da Igreja Católica e de toda a sociedade mundial. Então é uma coisa que essa insegurança também, toda essa mudança que nós estamos vivendo em todo o mundo, todas essas inseguranças, ainda que o conclave seja fechado, os cardeais são seres humanos. Exato. Eles estão impactados por tudo que acontece lá de fora, por essas preocupações dos grupos que eles representam lá dentro. E isso tudo vai ser pesado, vai ser levado em conta na escolha do novo Papa. E dos próprios fiéis, né, que eles buscam atrair também, atentos a essas preocupações. Enfim, a gente continua então acompanhando essas movimentações. Amanhã, como eu disse no início, a gente tem a ida do corpo, né, do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro no Vaticano, para que ele possa ser, para que o público, né, para que os fiéis possam se despedir. A expectativa do Vaticano é de 500 mil de fiéis, que 500 mil de fiéis visitem, né. Inclusive a gente tem o próprio presidente Lula disse que vai, o Javier Milei disse que vai, Donald Trump diz que vai. Hoje, a representação chinesa, a chancelaria chinesa, o Ministério das Relações Exteriores, soltou uma nota lamentando a morte do Papa. Era uma coisa que se estranhou no primeiro momento, mas até porque há uma separação muito radical da igreja, do Estado na China, né? Mas hoje, inclusive, eles se posicionaram, né, mandando as condolências para o Vaticano. Então a gente deve ter uma grande reunião de líderes mundiais também nesse... Que leva também a uma grande preocupação com a segurança.